Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai trazer um X1 da Eurocopa, mais especificamente o X1 do jogão que vem por aí entre Alemanha e Espanha pelas quartas de final da Euro, beleza? Para isso eu elenquei aqui o que eu considero que vai ser o 11 inicial de cada time. É óbvio que pode ter umas mudanças aí dependendo da estratégia de cada técnico, mas o que seria talvez os 11 ideal de Alemanha e de Espanha. Aí eu vou argumentar aqui, não vai ter um padrão muito claro, beleza? É mais o que eu acho dos jogadores, o conhecimento que eu tenho sobre cada um, e aí a minha opinião também total, e aí eu gostaria até que vocês deixassem aí embaixo a opinião de cada um de vocês, porque normalmente X1 dá bastante polêmica. Então vamos lá. Para começar no gol, a gente tem pelo lado alemão Neuer, pelo lado espanhol o Unai Simon. Dois grandes goleiros, eu acho que não tem muito o que dizer sobre ambos, são goleiros de elite na Europa, só que o Neuer é claramente a minha escolha aqui. Até porque, para mim, ele é o melhor goleiro do mundo. Mesmo tendo vindo aí de lesões, né, e falhas também no Bayern de Munique, ele ainda é, sem dúvida nenhuma, o melhor, talvez o melhor de todos os tempos da própria posição. O Unai Simon é um bom goleiro, só que não é excepcional de maneira nenhuma. Eu acho que até o goleiro reserva da Alemanha, o Ter Stegen, talvez vencesse do Unai Simon. Na lateral esquerda a gente tem o Mittelstadt pelo lado da Alemanha e o Cucurella pelo lado da Espanha. Sendo bem sincero, de início, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu acho que a lateral esquerda é uma posição em falência no futebol quase, né? Porque não parece ter muitos bons laterais esquerdos. E esses são dois casos de jogadores bons, é óbvio. Só que também, assim, nada muito demais, né? O meu voto vai no Cucurella. Por quê? Porque eu acho que ele funciona melhor na seleção espanhola. Tanto que a Alemanha jogou o último jogo, né, contra a Dinamarca sem o Mittelstadt. Ele era o titular e talvez fosse do 11 ideal, só que eles jogaram com dois laterais esquerdos diferentes do Mittelstadt no jogo contra a Dinamarca. Ele perdeu espaço porque não vinha performando tão bem na seleção. Então, meu voto vai no Cucurella, que mesmo sendo um jogador mediano, tá fazendo um bom papel na seleção espanhola. Vamos para a zaga. Na zaga eu tentei colocar o que seria a mesma posição, né? Zagueiro direito, zagueiro esquerdo. Rüdiger pelo lado da Alemanha contra o Lenormand pelo lado da Espanha. Bom, aqui não tem disputa, né? O voto é no Rüdiger. Para mim, o melhor zagueiro do mundo hoje, fez uma campanha absolutamente colossal no Real Madrid, uma temporada brilhante e ele segue sendo um dos principais jogadores da seleção alemã, uma das lideranças desse elenco, um cara essencial para a Alemanha funcionar. O Lenormand, ele perde essa disputa porque o Rüdiger é completamente fora da curva e talvez esteja no melhor momento da carreira. Porque ele é um grande zagueiro também, o Lenormand. E ele é um garoto, né? Ele é muito jovem, ele é com certeza o futuro dessa seleção espanhola quando a gente fala de sistema defensivo, né? Ele com certeza vai permanecer por muitos ciclos ainda de Eurocopa e Copa do Mundo, né? E o Rüdiger já é um cara bem mais experiente. Então, pô, todo o mérito é pro Lenormand, que é um grande jogador. Com certeza vai dar muita felicidade pro torcedor espanhol, mas hoje é o Rüdiger. O outro zagueiro, né, o zagueiro pela esquerda normalmente, a gente tem o Schlotterbeck contra o Laporte. Cara, aqui o Schlotterbeck fez uma campanha excelente também nessa última temporada, e eu acho que ele joga mais do que o Laporte. Né? Até acho que pela idade, pelo que ele ainda pode oferecer, pelo teto de jogo, acho ele um jogador com mais qualidade, com mais valência do que o Laporte. E tem um ponto negativo do Laporte, obviamente, porque ele tá jogando na Arábia Saudita, né? Ele tá, não sei se é no Al Nasser ou no Al Ittihad, ele tá em algum desses times lá da Arábia Saudita, o que dificulta ter uma análise de quão bem ele de fato vem jogando, né? Na seleção ambos funcionam, mas eu sou muito mais o Schlotterbeck se eu tiver que escolher pro meu time hoje um zagueiro. Na lateral direita, a gente tem um confronto interessante entre Kimmich e Carvajal. Dependendo de quando você falar, né, o Kimmich pela Alemanha e o Carvajal pela Espanha, óbvio, né? Dependendo de quando no tempo você falar sobre esses jogadores, a opinião muda muito. O Carvajal já foi um grande jogador, depois foi chamado de caneleiro e hoje voltou a ser um craque da posição. O Kimmich nasceu como um cracaço da posição, tanto que ele não era lateral, ele era volante, né? Só que na seleção ele foi colocado de lateral direito porque era o espaço em que o técnico via que ele poderia agregar mais. E provavelmente, se ele não optasse por jogar na lateral direita, ele seria reserva da seleção alemã, porque a linha de volantes hoje é um absurdo. E o Kimmich não está exatamente no seu melhor momento também, pensando em clubes, no Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique não vem um grande momento, mas ele também deixou já de ser aquele jogador estrela que foi no passado, obviamente ainda pode voltar a ser,
Só que ele tá passando por um momento ruim. Então, hoje meu voto vai no Carvajal. Um jogador extremamente experiente, que tem menos refino técnico. Sim, ele tem menos refino técnico do que o Kimmich, não há dúvida. Só que o que ele tem de entrega, o que ele tem de conhecimento de campo, o que ele tem de experiência para trazer para esse time muito jovem da Espanha, que ele mostrou pra gente pelo Real Madrid, para mim é incontestável. E hoje ele é um jogador muito mais importante para a seleção espanhola do que o Kimmich é para a seleção alemã. Então meu voto é no Carvajal. Bom, passando da linha de defesa, a gente entra na linha aí do meio do campo, né? Vamos falar primeiro de 2 volantes e depois dos meio atacantes. O que seria talvez o primeiro volante? Isso aqui muda bastante, né? Mas coloquei lado a lado Endrich pela Alemanha e o Rodri pela Espanha. Cara, esse é um confronto muito interessante. E por quê? Porque é claro que o Rodri venceu. Né? O Rodri é talvez um dos jogadores mais completos e importantes do futebol mundial hoje. Ele é uma engrenagem essencial ao Manchester City, que provavelmente sem ele não conseguiria funcionar da mesma forma. Não há dúvida de que ele é a minha escolha aqui. É um jogador que todo time do mundo escolheria para ter como um volante do elenco. Aquele famoso todo-campista, né? Praticamente. Só que o Endrich, ele merece um comentário aqui. Provavelmente contra muitos jogadores ele seria escolhido. É que o Rodri é outro desse fora de classe. É a mesma situação lá do Rudiger e do Lenormand. É um cara completamente fora do normal. Mas, cara, ele teve um ano excelente no Bayer Leverkusen. Ele conseguiu mostrar um futebol que... Eu não sei se ele já tinha mostrado antes, eu vou ser bem sincero, eu não acompanhava exatamente o futebol do Endrich. Só que ele mostrou muita qualidade, ele é um volante extremamente seguro, ele tem um certo refino técnico, bastante vigor físico e é muito importante para a seleção alemã. Tanto que o Kimmich não está jogando porque o Endrich está jogando. Né? Isso já dá para você ter uma ideia do quão importante ele de fato é. Só que de fato contra o Rodri não tem condição, azar dele, meu voto é no Rodri. Nossa próxima linha de volantes, que o Fabian Ruiz, na verdade, joga meio como meia, né? Mas é o Kroos pelo lado da Alemanha e o Fabian Ruiz pelo lado da Espanha. São dois volantes que são meias também, né? De certa forma, quando jogam. E aqui é outro caso que é muito complicado para um deles, né? Pô, o Fabian Ruiz é um jogador interessante. Ele vem fazendo uma temporada boa, né? Ele jogou no Napoli recentemente, né, teve uma grande campanha no Napoli, foi comprado pelo PSG, joga bem, ele vem jogando bem, não há dúvida. Só que do outro lado você tem o Toni Kroos, que é provavelmente um dos maiores meios de campo de todos os tempos do esporte de futebol. Isso, assim, se você for fazer uma... Posso estar forçando, tá? Mas se você for fazer uma análise de top 20 meio-campistas, top 30 meio-campistas da história do futebol, o Toni Kroos vai estar lá. Ele é muito craque. Ele é muito craque, ele já tá bem mais velho, né, com uma idade bem mais avançada. Ele já se aposentou do futebol de clubes, né, pelo Real Madrid, depois de ter sido campeão de absolutamente tudo, trocentas vezes. E agora está na sua última campanha como atleta profissional pela Alemanha, em casa na Eurocopa. Esse jogo pode ser o último jogo da carreira do Toni Kroos, que é uma coisa que eu espero que não seja. Mas, de qualquer forma, meu voto vai para ele. É um jogador completo, um craque absoluto da bola, com um refino incontestável e que ainda tem um físico até interessante para a idade que tem, né? Então meu voto é pro Toni Kroos. Falando do ataque, vamos começar pelo que seria normalmente ali a ponta direita dos dois ataques. Do lado da Alemanha a gente tem o Sané, do lado da Espanha a gente tem o Lamine Yamal. Essa é uma disputa que seria mais complicada se o Sané tivesse nos seus grandes momentos. Ele já teve, numa época, um brilhantismo muito grande, né, pelo Bayern de Munique, fazendo muitos gols, sendo muito importante. Mas nesse último ano ele não veio tão bem assim. E, em comparação, o Lamine Yamal ele surgiu para o futebol, né, nesse último ano. Ele é um garoto, se eu não me engano tem 16 anos ou 17 no máximo, e já é um cara que domina todas as ações quando a bola está no pé dele. No Barcelona ele é um jogador essencial, já para o Barcelona, mesmo sendo tão jovem. E para a seleção espanhola ele já está se mostrando também um titular absoluto. Que, de novo, para um jogador dessa idade, é falar muito sobre a qualidade e a maturidade que ele tem em campo. Então, para mim, o voto hoje é no Lamine Yamal. Eu sinto que ele tem mais capacidade de ser decisivo e de mudar a história de um jogo para a Espanha do que o Sané tem para a Alemanha. Mesmo que, talvez, psicologicamente, o Yamal ainda possa se perder um pouco e deixar a desejar. Mas, de qualquer forma, meu voto é no Lamine Yamal. Numa função ali de um atacante mais centralizado para trás, né? Tipo aquele meia atacante, Gundogan do lado da Alemanha e o Pedri do lado da Espanha. De novo, é uma situação em que se fosse ambos no seu melhor, seria uma disputa acirradíssima. Só que no caso não é. Hoje,
o meu voto é pro Gundogan. E por que isso? O Pedri, ele vem sofrendo muito com lesões. O ano passado dele foi atormentado por lesões. O ano de 2024 dele é atormentado por lesões. Né? Ele e o Gavi vem sofrendo muito, só que o Gavi não se recuperou a tempo de poder participar da Euro. O Pedri conseguiu. Acho que ele chegou a jogar alguns jogos no Barcelona ainda, antes da Eurocopa, antes de parar, enfim, todo o futebol. Só que, cara, ele não tá no ideal. Ele é um excelente jogador. E provavelmente tem um teto maior do que o do Gundogan. Só que hoje, cara, o Gundogan, ele é, junto com o Rudiger, um dos líderes desse elenco. Eu vejo muito o Gundogan sendo líder da fase ofensiva e o Rudiger o líder da fase defensiva desse time da Alemanha. É um jogador completo. Um jogador que reencontrou um grande futebol no Barcelona. E, cara, ele é tanto importante pro Barcelona quanto pra seleção alemã como esse cara do passe inteligente, que liga o volante ao atacante, o cara que rapidamente consegue construir uma jogada. E mesmo com 33 anos, que não é mais um garoto, né? Ele ainda tem um físico invejável, ele aguenta muito, corre muito, se doa muito. Então, por tudo isso, pela experiência, pela liderança, meu voto é no Gundogan. Para fechar o ataque, a gente tem agora, a gente ainda tem a ponta esquerda e o centroavance. Vamos primeiro para a ponta esquerda. O duelo é provavelmente o duelo mais difícil desse X1. Musiala pela Alemanha e o Nico Williams pela Espanha. Ambos são jogadores que hoje são essenciais para suas seleções. Eles são provavelmente os jogadores de ataque mais importantes de todos esses que a gente falou até agora e dos centroavantes também que a gente ainda vai falar. O Musiala vem fazendo gol atrás de gol pela seleção alemã. Todos os jogos ele decide. Ele é um cara que, mesmo não tendo uma personalidade forte, ele é um jogador mais tranquilo, mais quieto, mais na dele. Ele divide a artilharia do campeonato, né, junto com o Šranc da Eslováquia, eu acho, ou Eslovênia, e o Mikhail Tadze da Geórgia, ambos já eliminados, então o Musiala tem aí espaço para seguir, né? Vem fazendo muitos gols importantes, achando passes, dando essas assistências. Ele gira esse jogo pela ponta esquerda do time alemão. E da mesma forma, o Nico Williams. Talvez não se esperasse tanto dele, porque é um jogador que joga num clube menor na Espanha. Ele joga no Atlético de Bilbao junto com o irmão, por sinal, Iñaki Williams, que é uma curiosidade, eles foram campeões no ano passado, e acho que foi a primeira ou a segunda vez que irmãos foram campeões juntos no mesmo time. Né? Mas ele vem sendo um diferencial colossal para esse time da Espanha. O principal atacante, ele é rápido, ele é forte e ele finaliza com muita precisão. É um jogador de drible, ele tem uma amplitude muito grande de jogadas possíveis. E, na minha opinião, ele deveria sair do Atlético de Bilbao já nessa janela para ir para um clube maior. Eu consigo ver ele sendo essencial para milhões de times pela Europa. Tem só 21 anos e muito jogo ainda para jogar. O Musiala, da mesma forma, é muito jovem, ainda tem também muito futebol para mostrar. Hoje, eu iria no Nico Williams, para minha ponta esquerda. Por uma opinião puramente pessoal, estilo de jogo. Eu gosto mais do jogo rápido, de tomadas de decisão, né, no momento que o Nico Williams tem, da capacidade dele de finalização. Eu gosto muito dele como jogador. Ele me lembra o Rafael Leão. Eles têm um estilo de jogo, na minha opinião, um pouco parecidos. Jogadores rápidos, jogadores fatais. Então, meu voto vai para o Nico Williams. E para fechar na centroavância, a gente tem a disputa entre Havertz e Morata. Dois atacantes que ninguém gosta muito, né? Atacantes já com certa experiência, renomados, campeões, só que com famas ruins. O Morata tem fama de sempre ficar impedido, perder gol. O Havertz tem fama de chutar a bola na trave e também não conseguir fazer gol. Eles não têm exatamente uma boa, como é que se diz? Um bom marketing em volta dos dois, né? Mas de qualquer maneira, são os centroavantes, são os homem-gol, deveriam ser. E meu voto hoje vai pro Havertz. E por quê? Também é um pouco opinião pessoal. Eu prefiro o Havertz ao Morata. Se eu pudesse, eu não escolheria não dos dois, tá? Só que como tem que ter um, pra mim é o Havertz. Ele vem sendo mais eficiente na Eurocopa, né? Também não é como se fosse muito, mas ele tem 2 gols, o Morata tem 1 gol só. Ele vem sendo mais importante, na minha opinião, para o time alemão, ajudando mais nas triangulações, abrindo mais espaços, né, sendo mais um jogador coletivo do que o Morata está conseguindo ser. Mas nada contra o Morata também, porque ele vem jogando bem até. Né? Então é um voto aqui meio nivelado por baixo, da mesma forma que o Musiala e Nico Williams nivelaram por cima, o Havertz e o Morata nivelam por baixo. E o meu voto vai para o Havertz. Dito isso, eu vou contar aqui rapidinho para ver como que ficou no final, né, nosso X1. Neuer, então 1 para a Alemanha, Cucurella 1 para a Espanha, Rudiger para a Alemanha, Schlotterbeck para a Alemanha, 3-1. Carvajal para a Espanha, Rodri para a Espanha, 3-3. Kroos para a Alemanha e Lamine Yamal para a Espanha, 4-4.
Gundogan para a Alemanha, o Nico Williams para a Espanha, 5-5, e o Havertz para a Alemanha fez o 6-5 no nosso X1 dos 11. Então, na teoria, a Alemanha tem uma pequena vantagem, só que eu acho que esse 6-5 reflete muito o que vai ser o jogo. Um jogo extremamente disputado, qualquer um pode ganhar e vai ser igualmente justo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nosso formato X1, a gente está sempre tentando aprimorar umas coisinhas ou outras. Eu acredito ter ficado legal. Deixe seus comentários aí abaixo também, se vocês discordarem das minhas escolhas, tiverem outros comentários sobre alguns jogadores. Agradeço muito por terem visto o vídeo. Vejam nossos outros vídeos também e até a próxima.